Bom dia, que nesta manhã o Senhor renove em nós a nossa força e a nossa fé para que possamos viver mais um dia na sua presença. O devocional de hoje se encontra em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tema do nosso devocional de hoje é a graça de Deus e não a nossa fé que nos salva. Fé é uma palavra muito significativa. Fé pode ser definida positivamente como uma esperança segura e inabalável, ou negativamente como uma crença infecunda que não redunda em boas obras. Paulo relacionou a fé à salvação. Não é necessário praticar boas obras para alcançar a salvação. Se fosse, esta seria apenas mais um feito humano. E Paulo deixou bem claro que as obras não nos podem salvar. Embora a fé seja uma dádiva concedida por Deus, porque Ele deseja nos salvar, é a graça de Deus e não a nossa fé que nos salva. Em sua misericórdia, ao nos salvar, Deus nos concede a fé, a fim de que tenhamos um relacionamento com seu Filho, que nos ajuda a ser como Ele. Por meio dessa fé que recebemos do próprio Deus, passamos da morte para a vida. Mesmo na época do Antigo Testamento, a graça e não as obras era a base da salvação, como está assinalado em Hebreus, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, Hebreus 10:4. Deus queria que seu povo enxergasse muito além do sacrifício dos animais, porém, muitas vezes o povo colocava sua confiança apenas no cumprimento das formalidades da lei, na prática dos sacrifícios prescritos. Quando Jesus triunfou sobre a morte, ele eliminou as acusações que nos eram contrárias e abriu-nos o caminho para o Pai. Assim devemos aceitar a bondosa oferta de Deus com ações de graças e permitir que Ele plante a semente da fé dentro de nós. Portanto, lembre-se que é a graça de Deus e não a nossa fé que nos salva. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua graça, Senhor, nosso Deus, derramada sobre nós, meu Senhor. Não merecíamos, ó Deus, era a condenação. Mas tu, pelo teu grande amor que deste o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Isso pela tua bondosa graça, Senhor. Por isso que nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, nosso Deus. E nos conscientiza, meu Senhor, que não somente é a fé que nos salva, é a graça, Senhor, pela fé. Então, meu Deus, muito obrigado, Senhor nosso Deus, e que esta mensagem maravilhosa possamos transmitir a outros, Senhor nosso Deus, para que possam, Senhor nosso Deus, te adorar de verdade, não apenas de lábios, mas de coração. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o devocional Pão Nosso de cada dia, o devocional daqueles que buscam o crescimento espiritual na palavra de Deus. Eu sou o presbítero Paulo Santos, semeando a palavra de Deus.